Olha, chegou aquela hora, hoje é terça-feira, é hora de falarmos do INSS. Por isso o quadro Meu INSS está no ar. Muito bem, no quadro Meu INSS de hoje, nós estamos recebendo com muito carinho aqui, hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente, porém muito importante para vocês segurados do INSS. Presta atenção, nós vamos falar hoje sobre o período de graça. Aí você deve estar perguntando, período de graça? E tem isso? Nós vamos trazer essas informações. Quem vai trazer essas informações está aqui comigo ao vivo em nossos estúdios, é o técnico do Seguro Social do INSS, o Marcos Figueiredo, que vai também desmistificar toda essa situação. Marcos, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, para falar desse assunto que talvez muitas pessoas desconheçam, né? Que ainda tem esse direito, esse período de graça. E é isso que eu quero perguntar para você. O que é esse período de graça? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Pajuçara. O período de graça é o período em que se reconhece a qualidade segurada independente das contribuições. Quando o segurado deixa de contribuir, ele tem um período, desse período de graça, onde ele mantém a qualidade segurada. Nesse período do período de graça, ele mantém a qualidade segurada e todos os direitos são reconhecidos perante a Previdência Social independente das contribuições. Quer dizer, então vamos supor, para explicar para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, por exemplo, a gente vai estar falando agora sobre o que é esse período de graça, para você que está ligando a televisão agora, que quer saber as informações. E é isso que eu quero saber do Marcos Figueiredo, que está aqui conosco. Qual é a diferença entre a qualidade de segurado e o período de graça? A qualidade de segurado é quando o segurado inicia sua contribuição, ou pagando o carnê, ou trabalhando. E o período de graça é o tempo que ele mantém a qualidade segurado, independente de estar trabalhando ou estar contribuindo. Tá, agora como é que eu faço então para contar o período de graça? O período de graça é contado de forma específica para cada situação, para cada espécie de filiação do segurado. Por exemplo, o segurado que contribui, o segurado obrigatório, o contribuinte individual e o empregado, ele mantém a qualidade de segurado por 12 meses após a cessação das contribuições, que se dá quando ele é demitido ou quando ele está recebendo um benefício por incapacidade e esse benefício cessa. Por exemplo, vamos lá, para explicar. Eu estou pagando o meu INSS. De repente, aí eu perdi o emprego. Parei de pagar, por algum motivo, o emprego, a doença na família, alguma coisa aconteceu, não sei. Aconteceu. E aí eu deixei de pagar. Quanto tempo, muita gente não sabe disso, viu, Marcos? É importante isso. Quanto tempo eu fico assegurado sem pagar? Vai depender da forma de filiação do segurado. No caso, que normalmente são os que exercem alguma atividade remunerada, que são os empregados e os contribuintes individuais, esse prazo são de 12 meses, a partir da cessação das contribuições, e se ele estiver recebendo um benefício por incapacidade, cessou o benefício mais 12 meses. No caso, o facultativo, que é o que não exerce atividade remunerada, mas contribui facultativamente, esse período de graça é um pouco menor. São 6 meses após a cessação das contribuições. Existe também a manutenção por tempo indeterminado no caso do segurado que recebe algum benefício, seja ele por incapacidade, uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Enquanto ele estiver recebendo esse benefício, ele tem a qualidade de segurado garantida, independente do limite de prazo, sem limite de prazo. Quer dizer, então, vamos para a gente fazer aqui um cálculo rápido para quem está em casa agora nesse momento. O ideal é você não deixar de pagar nunca. Quando você precisar, é como eu digo, seguro é isso, tá? Você ficar seguro. Como é que é isso? O bom é que você não precise nunca, mas quando você precisar, você sabe que pode contar. É o caso também do INSS, então entendam isso. O ideal é que você continue pagando, mas se caso você, por algum motivo, deixou ali 3 meses, Marcos, deixou 2, 3 meses sem pagar, por algum motivo, uma doença grave na família, um momento difícil que passou, a pandemia, sei lá o quê. Então, por exemplo, nesses 3 meses que eu acabei não pagando o meu INSS, eu acabei ficando doente. Eu posso acionar o INSS? Eu terei esse atendimento do INSS ainda? Pode sim. O período de graça é justamente o período que você mantém a qualidade de segurado independente das contribuições. O contribuinte individual mantém esse período por 12 meses, o contribuinte facultativo por 6 meses. E é interessante ressaltar que existe a possibilidade de prorrogação para o contribuinte individual e para o empregado. Aqueles que tiverem mais de 10 anos de contribuição sem que haja perda da qualidade de segurado, ou o empregado que, ao ser demitido, recebeu o seguro-desemprego
ou possui o cadastro no Cine, ele tem direito a essa prorrogação, e essa prorrogação é cumulativa. Por exemplo, você foi demitido, recebeu o seguro-desemprego, você tem direito à prorrogação por mais de 12 meses. E se tiver mais de 10 anos de contribuição sem que haja perda da qualidade de segurado, a prorrogação são de 24 meses. Então, você vai ter o seu direito reconhecido, vai manter a qualidade de segurado por um período de até 36 meses. Então, pode chegar a 36 meses. É uma oportunidade, inclusive, do próprio INSS de entender a situação de cada segurado, é isso, Marcos? Exato, exato. Mas o mais importante é manter em dia. O mais importante é manter em dia. E ter ciência que o INSS é um seguro, como o seguro do seu carro, só que é o seguro seu. Entendi. Se você estiver segurado, enquanto você mantém a qualidade de segurado, você tem direito a todos os benefícios. Isso é importante. E tem dúvida chegando que é o seguinte, porque tem várias pessoas que ficam na dúvida, por exemplo, Wilson, pelo amor de Deus, deixei 1 ano sem pagar o meu INSS. Eu posso retomar esse pagamento e a partir de quando é que eu estou, inclusive, segurado? A qualidade de segurado retorna para o contribuinte individual que parou de pagar a partir da primeira contribuição pague em dia. Muitas pessoas, muitos segurados têm dúvida se ele perdeu o emprego, ele pode voltar a pagar. Na verdade, não é voltar a pagar. O empregado não é contribuinte individual, ele vai, na verdade, iniciar. Esse período de graça, essa qualidade de segurado retorna a partir da primeira contribuição paga em dia. Uma dúvida muito grande é que, às vezes, você passou esse prazo de 12 meses, pergunta se pode pagar para trás. Isso que se quer. 1 ano que eu não paguei, eu posso pagar? Né? Tem gente que acha que pode pagar. Isso não existe, né, Marcos? Ou existe? Em algumas situações muito específicas, sim. Mas para a reaquisição da qualidade de segurado e da carência, não. Você pode pagar quando você está atrasado. Você começou a pagar a primeira contribuição paga em dia. Eventualmente, 1 mês ou 2 você esqueceu, você está em atraso. Aí você pode fazer esse recolhimento, mas você não pode hoje estar doente e querer pagar as 12 contribuições para trás para receber um benefício. Entendi. Isso, infelizmente, não é possível. Não vai ser reconhecida a carência. Muito bem. Excelente a prestação de serviço que nós estamos fazendo aqui no quadro Meu INSS. Marcos Figueiredo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E a gente se fica muito feliz de trazer sempre detalhes importantes, porque a dúvida, inclusive, desse assunto pode ser a dúvida, e geralmente é a dúvida de muitas pessoas que às vezes deixaram de pagar por algum motivo e acham que não consegue se pagar a partir de agora, não vai conseguir mais retornar para ser segurado. Na verdade, sim. Exato, Perfeito. Sim. Isso é muito importante. Nós é que fazemos parte da gerência executiva da Alagoas, é que agradecendo a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas nos nossos segurados. Muito bem, seja bem-vindo sempre aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, viu? Um abraço grande, bom restinho de feriado para você, Marcos, muito bem. Legal, tá aí então o Marcos Figueiredo trazendo informações importantes aí do quadro Meu INSS, exatamente falando sobre uma situação muito importante, que é você que por algum motivo deixou de contribuir. Então, você tem 12 meses ainda seguros pelo INSS. Depois desses 12 meses, já comece a pagar, se você puder, para você voltar a ter aí toda a sua garantia do seguro. Abraço, Marcos. Abraço para você. Sucesso. Bom feriado, tá?